Amém, queridos? Glória a Deus, graça e paz. Vamos já adiantar, né? Se você quiser abrir sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, versículo 14, nós vamos ler. Está sendo bem corrido, né, esse início agora, devido ao defeito que deu aqui quase defeito no som, graças a Deus, não chegou a tanto. Mas, diante de tudo que nós temos presenciado, que nós temos ouvido, que nós temos assistido, diante dos acontecimentos recentes agora, né? Nós sabemos que não começou agora o que nós temos ouvido, essa preparação para o fim, nós temos falado bastante a respeito disso. Mas, como diz a palavra de Deus, os olhos do nosso entendimento têm sido abertos. E uma vez que os olhos do nosso entendimento têm sido abertos, é diferente hoje, quando a gente vê as notícias. Nós não ouvimos mais da mesma maneira, nós não vemos mais as notícias que têm sido passadas da mesma maneira, justamente porque nós temos tido um entendimento maior sobre tudo que Deus tem feito, sobre todo o mover de Deus em tudo que tem acontecido nesse tempo chamado o tempo do fim. No texto de 2 Tessalonicenses diz assim: ora, irmãos, rogo a vocês, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, ou seja, aquilo que você aprendeu, aquilo que você tem entendido das coisas de Deus, permaneça, se mantenha, não negocie, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia ou o abandono da fé, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vocês não se lembram de que essas coisas eu dizia a vocês, quando ainda estava convosco? E agora, vocês sabem o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Quanto à obra que este homem da rebelião e do inferno fará quando vier, ele já está em marcha, porém, ele mesmo não virá, enquanto aquele que o está retendo não se afastar do caminho. E então aparecerá esse iníquo, a quem o Senhor Jesus queimará com o sopro da sua boca e o destruirá com a sua presença quando voltar. Este homem do pecado virá como um instrumento de Satanás, cheio de poder satânico, e iludirá todo mundo com espetáculos fora do comum, e fingirá que faz grandes milagres. Vamos ler só até o 10. Ele enganará completamente aqueles que estão a caminho do inferno, porque eles disseram não à verdade, recusaram-se a crer nela e a amá-la e a deixar que ela os salvasse. Pode se sentar no seu lugar, por gentileza. Nós sabemos, já que nós temos tido esse entendimento da parte de Deus para nós, principalmente como igreja, nós que temos sentado nessa cadeira, nós que temos nas nossas devocionais buscado a presença de Deus, vindo aos cultos para ouvir a palavra de Deus, nós temos um entendimento muito claro e nós temos a certeza que toda a história humana está debaixo da autoridade soberana de Deus. Nós cremos assim. Nós cremos também que todos os eventos que têm acontecido no mundo inteiro estão sob o domínio de Deus, estão debaixo do domínio de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. É claro que as coisas que têm acontecido, muitas delas, é a vontade de Deus? Não. É a vontade de Deus que o homem se perca? Não. É a vontade de Deus que o homem peque? Não. É a vontade de Deus as guerras acontecendo e pessoas morrendo? Não. Mas é a permissão de Deus. Deus permite por causa da dureza do coração do homem. Na verdade, nós fomos criados para viver em paz, nós fomos criados para viver dias de alegria, mas
por causa do pecado do homem, Deus permite que a gente passe por desertos e passe por adversidades. Mas tudo que acontece neste mundo, nesse globo terrestre, todos os eventos que acontecem, tudo está debaixo do domínio de Deus. E tudo isso acontece debaixo do domínio de Deus, para que através de toda essa movimentação que nós temos visto, que nós temos ouvido, se cumpra o propósito final de Deus. Deus tem um plano sobre todas as coisas. Deus tem um plano até para o mal, para converter esse mal em bem. Por isso tudo está debaixo do domínio de Deus, para que o propósito final de Deus se cumpra nessa terra. Pode até parecer, quando nós olhamos toda a movimentação política que tem acontecido, temos falado bastante a respeito de política, por algum motivo, Deus tem nos detido dentro dessa palavra, que tem sido de grande entendimento para nós, de grande aprendizado para nós. Impossível nós permanecermos da mesma maneira depois dessa série de palavras. Pode até parecer que todo o país que tem lá o seu poderio, que tem lá a sua força, pode até parecer aos nossos olhos que todo país é um país autônomo, que todo país, que toda nação é uma nação independente, mas, na realidade, a Bíblia revela a nós que a ascensão e a queda de um país depende de Deus. Ou seja, o sucesso ou um fracasso de um país depende de Deus. Então, nenhum país é independente da vontade soberana do Senhor. Daniel capítulo 2, no versículo 21, diz assim: e ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, ele estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. No capítulo 4 de Daniel, versículo 25 e 26, falando a respeito do rei Nabucodonosor, que Deus instituiu como rei, que Deus permitiu que o rei Nabucodonosor conquistasse nações inteiras, permitiu que Babilônia se tornasse uma nação muito poderosa. Esse texto está falando justamente desse rei, porque ele conquistou nações inteiras debaixo do domínio, da autoridade de Deus, do governo de Deus. Ele começou a se achar maior do que Deus. Ele achou que ele conseguia fazer tudo aquilo sozinho. O texto diz assim, Daniel 4: o Senhor será expulso do palácio. O próprio Daniel deu essa profecia para o rei Nabucodonosor. Se você quiser ler todo o texto em casa, é muito interessante. O Senhor será expulso do palácio e vai viver pelos campos como um animal, comendo capim como um boi, molhado pelo orvalho da noite. E assim o Senhor vai viver durante 7 anos, até aprender que o grande Deus é o dono de todos os reinos dos homens, que Ele dá o poder a quem bem entende. Versículo 26. Mas as raízes e o tronco ficaram na terra. Isso significa que o Senhor receberá o seu reino de volta, depois que aprender que o céu domina sobre a terra. Eu queria que alguém lesse para mim. Isso significa o quê? Isso significa, no finalzinho, uma voz de trovão. Isso significa que o Senhor receberá o seu reino de volta, depois de aprender que o céu domina sobre a terra. Você entende isso? Tudo que acontece neste planeta terrestre, tudo que acontece no globo terrestre, em todas as nações, é permissão de Deus, está debaixo da autoridade de Deus. A Bíblia é muito clara quando diz que Deus escolheu um povo para si. E Deus, por ter escolhido um povo para si mesmo, separado um povo para si mesmo, nós fazemos parte do povo de Deus, amém? Então, pelo fato de Deus ter escolhido e separado um povo para si mesmo, Ele movimenta todas as coisas, em todas as esferas, para o bem do seu próprio povo, para cuidar do seu povo, para direcionar o seu povo
para um grande propósito final que Ele tem para nós. Então Deus escolheu um povo para si. E a Bíblia fala para nós, voltando lá no Antigo Testamento, que entre todos os povos da terra, Deus escolhe um homem, para que desse homem descendesse uma nação poderosa sobre essa terra. Deus escolheu Abraão. Deus viu em tantos homens, Deus podia ter escolhido tantos outros, mas Deus olhou para Abraão e olhou: a partir de você, Abraão, a sua descendência, o povo escolhido por mim, será uma descendência poderosa na terra. E quando nós lemos sobre isso, quando nós falamos sobre isso, nós não estamos falando só sobre judeus. Nós sabemos que antes de Jesus vir, Deus havia escolhido apenas o povo judeu, só para clarear a sua memória. Mas depois que Jesus veio, os judeus não receberam como Senhor, como Messias, e graças a Deus por isso. E por não terem recebido Jesus como Messias, Jesus então aumenta, Ele propaga o Evangelho através dos seus discípulos para os gentios que somos nós. E nós nos tornamos judeus pela fé. Fazemos também parte do povo de Deus. Então, quando Deus escolheu uma descendência poderosa na terra, sabendo de todas as coisas, Deus não findou em Jesus, mas Ele olhou a partir de Jesus, e enxergou cada um de nós. Então, quando a palavra diz que a descendência seria poderosa na terra, não seria só a descendência de Abraão, mas também seria a nossa descendência como povo de Deus. Você crê nisso? Você crê que a sua descendência será uma descendência poderosa nessa terra? Aleluia! O texto de João, capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, e não está falando só dos judeus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Se você é um estudioso da Bíblia, você vai entender que no curso da história, os judeus, o povo de Deus, que foi o povo primariamente escolhido pelo Senhor, em toda a sua trajetória, e quando a gente lê, a gente fica, por vezes, eu me sinto assim, eu fico aborrecida. Eu penso: Deus, como que esse povo tão abençoado pelo Senhor pecou tanto contra o Senhor? Quando você lê a parte que eles saíram do Egito, entraram no deserto, nunca aconteceram, a Bíblia fala assim, tantos milagres como aconteceram naquela época. O povo presenciou muitos milagres do Senhor, milagres extraordinários, e ainda assim o povo pecou contra Deus. Então a gente para pensar, chega aquele senso de justiça própria, como esse povo teve coragem de pecar contra o Senhor, de desobedecer o Senhor. Um povo tão abençoado, o Senhor manifestou tanto o seu poder na vida dessas pessoas, mas aí a gente para e começa a olhar pela ótica da justiça de Deus, e você pensa: mas e eu? Mas e a igreja do Senhor nesse tempo? Nós não temos sido também tão abençoados por Deus, e por vezes erramos, pecamos contra Deus, fazemos escolhas que não agradam ao Senhor. Mas, voltando na história, o povo judeu, o povo de Deus, o povo escolhido pelo Senhor, primeiro, lá no Antigo Testamento, eles pecaram contra Deus inúmeras vezes. E dentro dessas inúmeras vezes que desobedeceram ao Senhor, que eles pecaram contra Deus, em uma delas eles perderam a sua pátria. Eu quero que você preste atenção aqui, porque eles não perderam a promessa de Deus. Deus manteve a promessa dele. Deus abençoou o povo dele dizendo: olha, eu vou tirar vocês dessa terra de escravidão. Vocês vão entrar numa terra chamada terra de Canaã, hoje Israel, a terra que mana leite e mel. Deus manteve a sua promessa, porque quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir, amém? Amém? Mas o povo, por causa do pecado, por causa da desobediência, eles perderam o seu território naquele tempo, por causa da sua desobediência a Deus. Se você for olhar o mapa, se você for estudar sobre a nação de Israel,
Você vai ver que o povo de Deus, que é a nação de Israel, apesar de ser um povo pequeno, de ser uma nação pequena, com apenas 22 mil quilômetros, eu ouvi esses dias, eu não fiz a comparação, alguém dizer que a nação de Israel é do tamanho do Acre. Então, ainda assim, sendo uma nação tão pequena, em comparação com o país em que eles entraram em guerra, é como se fosse uma formiga guerreando contra elefantes, não contra um, mas contra elefantes. A nação de Israel é uma nação pequena, é um território pequeno, mas é uma nação muito poderosa. O Estado de Israel tem 22 mil quilômetros e o Irã, que é o país que eles estão em guerra, tem 1.648.000 quilômetros. É um povo muito valente, é um povo muito poderoso e é um povo muito rico, porque eles acreditam na promessa de Deus sobre a vida deles, que se obedecessem seriam bem-sucedidos em tudo. Se você puder, estude mais a fundo a história do povo de Israel. Mas por causa do seu pecado, por causa da desobediência ao Senhor, Deus tinha que trazer uma correção. Assim como um pai corrige o filho porque ama, Deus da mesma forma, Deus nos corrige porque Ele nos ama. E a correção de Deus na vida do povo dele, do povo judeu, lá no Antigo Testamento veio para que eles se voltassem para o Senhor. Mas Deus vem construindo a história, toda a história, principalmente a história política, a favor do seu povo. Por mais que a gente entenda de outra forma, por mais que a gente veja por que Deus tem permitido que o mal venha sobre eles, por que Deus permite o sofrimento sobre o povo de Deus, e nós podemos trazer para os nossos dias hoje. Então, por causa do pecado, por causa da desobediência, o povo perdeu, por um tempo, a sua pátria. Aproximadamente 600 anos antes de Cristo, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, o maior império mundial da época, ele destruiu Jerusalém, ele destruiu os muros, ele entrou no templo de Deus, ele pegou todos os utensílios do templo e levou para a Babilônia. Ele levou também para a Babilônia as pessoas mais importantes da cidade, porque era assim que eles agiam. Eles deixavam na cidade apenas as pessoas pobres, porque elas não teriam força, não teriam poder para reerguer a cidade. E essa cidade ficaria sob domínio daquele país que a conquistou, no caso aqui da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor, além de derrubar os muros de Jerusalém, de pegar todos os utensílios do templo, ele levou também as pessoas mais poderosas de Jerusalém, entre eles alguns jovens. E entre esses jovens estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas vamos falar só um pouquinho sobre Daniel. Alguns anos depois de conquistar Jerusalém, de conquistar muitas nações do mundo, por isso o rei Nabucodonosor se encheu de vaidade, e foi o que aconteceu com ele no texto que nós acabamos de ler, em Daniel capítulo 4. Então, depois de levar cativo essas pessoas, algum tempo depois, a grande Babilônia foi conquistada por Ciro, da Média Persa. E o profeta Daniel passou por toda essa transição. Ele havia sido levado cativo por Nabucodonosor, rei da Babilônia, ficou ali por um tempo, fez ali as suas profecias. Logo depois a Babilônia foi conquistada por Ciro da Pérsia, e o profeta Daniel estava ali dentro e fez todo aquele mover de Deus. A partir dele, Deus fez todo um mover nessa transição da Babilônia para a Pérsia. E a Pérsia, se você estudar hoje, você vai ver que a Pérsia é o Irã dos dias atuais, justamente o país que está em guerra contra Israel. Quando nós ouvimos as histórias, quando nós vamos estudar a respeito da história, estudar a respeito da Bíblia, estudar a respeito das histórias que agregam ali dentro da Bíblia, eu vou ver por que Ciro conquistou a Babilônia. Saia da Bíblia, vá mais a fundo, procure livros a respeito, que você vai ter um entendimento muito maior. Mas os historiadores, eles escrevem histórias da sua perspectiva, eles escrevem histórias da sua ótica, da maneira que eles enxergam aquela história. Mas nós, como povo de Deus,
Nós precisamos aprender, nós precisamos considerar as histórias da perspectiva de Deus, da ótica de Deus, porque a partir da perspectiva de Deus é que vem as revelações para nós. Aleluia! Nós precisamos entender a história, não como as pessoas contam, mas como Deus a escreveu para que nós a entendêssemos. Amém, queridos? Você entende isso? Por isso a necessidade de nós entrarmos nesses temas, para nós não ficarmos só bitolados, a Deus te abençoa, Deus vai fazer milagres. Não, nós precisamos crescer espiritualmente, porque Deus quer contar conosco para fazer algo grande aqui nessa terra. E nós estamos nos preparando para o tempo do fim justamente para isso, para nós fazermos algo grande para o Senhor. Ainda dá tempo, e dá muito tempo, para quando nós chegarmos diante de Deus, nós não chegarmos com as nossas mãos vazias. Não se preocupe apenas em ir para o céu. Sim, essa deve ser a sua primeira preocupação, ter uma vida de santidade, continuar caminhando em direção ao céu. Mas agregue a essa preocupação alguém mais, a sua casa, a sua família, alguém que você conhece, que você precisa levar para o céu, junto com você. Amém? Então, em toda a história, e nós precisamos aprender a enxergar a história, as histórias que nós ouvimos, as histórias que nós lemos, da ótica de Deus, da revelação de Deus para nós. Em toda a história, impérios foram levantados, mas impérios também foram derrubados sob a soberania de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Impérios se levantaram, como eu acabei de dizer sobre a Babilônia. Deus usou a Babilônia para um fim, para um propósito, assim como ele usou também o rei Ciro da Pérsia, que hoje é o Irã, como nós dissemos. Depois que Ciro conquistou a Babilônia, ele começou a liberar os judeus que estavam cativos para voltar para a sua cidade, para reconstruir os muros. Se você lê Neemias, se você lê Esdras, você vai ver que tudo isso aconteceu no período do Ciro da Pérsia. Teve o primeiro, teve o segundo, mas foi todo nesse período, depois que a Pérsia conquistou a Babilônia. Então começaram a mandar de volta os judeus que estavam cativos para a reconstrução do templo, para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Tudo isso tem um propósito de Deus. Então toda a história, reinos são levantados debaixo da soberania de Deus, e reinos também são derrubados debaixo de uma soberania, de uma vontade soberana de Deus. Então há mais de 2000 anos atrás, não havia comunicação entre esses países. As línguas eram línguas diferentes, como nós vemos hoje. Se você for na África, você não vai entender, a não ser que você fale a língua daquele país. Se você for no Japão, você não vai entender a língua, porque a língua você não consegue. Hoje tem cursos, antes não tinha esses cursos. Então, nesse tempo, há mais de 2000 anos atrás, não havia comunicação entre os países. E você deve se lembrar que depois do dilúvio, vamos voltar lá atrás, depois do dilúvio, o povo ele começou a se multiplicar muito. E o povo se multiplicando, falando a mesma língua, eles tiveram a mesma ideia. Epa, vamos construir uma torre, e essa torre vai nos levar até o céu. Essa torre se chamava Torre de Babel. Todos falavam no mundo inteiro a mesma língua. E Deus viu que os homens estavam tendo a mesma ideia. Deus então desce e confunde a língua daquelas pessoas. Então começam as pessoas a se espalharem pelo mundo e formar várias nações. Então nesse tempo aqui, 2000 anos atrás, não havia comunicação entre os países, porque eram línguas diferentes. As nações, elas tinham idiomas diferentes. Deus então, na sua soberania, e presta atenção nisso, Deus levanta o Império Romano. A ascensão do Império Político Romano tornou o grego uma língua comum. Por que isso? Porque o Evangelho precisava ser pregado. As nações precisavam ouvir a respeito de Jesus. Então o Império Romano é levantado por Deus. E esse Império Romano começa a tornar a língua, o grego, uma língua comum, facilitando a pregação do Evangelho.
E justamente nesse tempo, como Deus escreve a história, como Deus conduz a história a favor do povo dele, justamente nesse tempo do Império Romano, Jesus vem a essa terra. Nós sabemos que Jesus ele foi condenado pelos judeus, mais precisamente pelos sacerdotes, mas Jesus foi crucificado por Roma. O Império Romano ele foi um instrumento de Deus para o cumprimento de todas as profecias. Desde o nascimento de Jesus até a morte de Jesus, Deus levantou o Império Romano para o cumprimento das profecias. Deus determinou que o Império Romano, naquele tempo, para que as profecias se cumprissem, Deus determinou que o Império Romano estivesse no controle, naquela época, da política na época. Em 27 a.C., o primeiro imperador de Roma, que foi Augustus, ele se tornou imperador, cessou a guerra para que Jesus viesse, para que Jesus nascesse em um tempo de paz. No livro de Lucas, capítulo 2, no versículo 1 diz: naqueles dias, ou seja, nos dias em que Jesus havia nascido, nos dias do nascimento de Jesus, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, o primeiro imperador, convocando toda a população do império para recensear-se. O que você precisa entender? Você pode dar glória a Deus enquanto isso. Deus levanta reinos e Deus destitui reinos para um propósito. O Império Romano foi levantado como pano de fundo para que as profecias se cumprissem. E o Império Romano ele usava justamente como pena de morte para a classe mais baixa de criminosos, para escravos que desertavam, para escravos que se rebelavam contra os seus donos. O Império Romano usava justamente a pena de morte como crucificação, profecia se cumprindo. Deus escolhe o Império Romano para o cumprimento das suas profecias a respeito da morte de Jesus. Não podia ser outra nação, não podia ser outro povo, não podia ser outra classe política a não ser o Império Romano, para que as profecias de Jesus, tanto do nascimento quanto da morte, se cumprissem. Amém? Você está entendendo? Diga glória a Deus. Então você precisa prestar atenção e entender bem que, através da política, Deus pavimentou o caminho para o nascimento, para a morte e para a crucificação de Jesus. Isso é impressionante demais. Deus levanta impérios, Deus institui impérios, Deus levantou reis e destituiu reis, Deus levanta políticos e destitui políticos para que o propósito dele se cumpra nessa terra. Então o Império Romano foi usado como meio para o cumprimento das profecias, nascimento, morte e ressurreição de Jesus. E a partir da ressurreição, mesmo não sendo ceia, nós não vamos aprofundar nisso. A partir da ressurreição de Jesus, os apóstolos foram legitimados para a pregação do Evangelho. Agora o Evangelho poderia ser pregado porque as línguas estavam se unificando naquele tempo. O grego estava se tornando uma língua comum naquele tempo. Deus então legitima, Jesus então legitima os apóstolos, os discípulos com a sua ressurreição. E a igreja começa a crescer de forma absurda. Não podia ser em outro tempo, não podia ser em outra época, tinha que ser justamente nessa era dos apóstolos, em que Deus usou o império político romano para fazer todo esse movimento espiritual. E na era dos apóstolos,
facilitando a pregação do evangelho, legitimando os seus apóstolos, os discípulos. Destaca-se muito, e nós pregamos bastante sobre ele, que é o apóstolo Paulo. Então a língua grega, ela passou a ser usada em todos os países e cidades por influência do Império Romano, possibilitando a pregação do evangelho aos gentios. Lembra? Deus escolheu o povo judeu. Jesus veio, os judeus não reconheceram Jesus como Messias. Esse evangelho precisava se estender a nós, mas como os gentios não entendiam a língua hebraica, então por intermédio do Império Romano, o grego começou a se espalhar nos países e cidades. E 3 séculos antes disso acontecer, antes de Jesus vir, antes de ser levantado o Império Romano, o Antigo Testamento ele era escrito em hebraico, só os judeus entendiam. Mas 3 séculos antes, esse Antigo Testamento, aliás, que era escrito em hebraico, ele foi traduzido justamente para a língua grega. Deus não havia levantado o Império Romano, mas Deus preparou tudo para que quando chegasse esse tempo, houvesse uma facilidade para a propagação do Evangelho. Você que está entendendo, diga amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Queridos, essa palavra, eu sei que é uma palavra que geralmente as pessoas não querem ouvir, mas é uma palavra de grande entendimento. A cabeça às vezes quase que dá um nó, mas de tão maravilhada como o Senhor vem desenrolando, sabe, toda a história a nosso favor. Eu penso, gente, como Deus é tão tremendo, que Deus nos enxergou lá na antiguidade, antes de criar todas as coisas. A Bíblia diz que Deus conhece o fim desde o início. Tudo que Deus fez, toda essa movimentação espiritual, toda essa movimentação política tem um propósito tremendo espiritual sobre as nossas vidas, ainda nos dias de hoje. E você pode até não aceitar essa palavra, como nós dissemos há um tempo atrás, política e religião se misturam, sim. Nós aprendemos errado a vida inteira e nós defendemos essa mentira como se fosse uma verdade. Mas a verdade de Deus para nós, provada, biblicamente falando, tantos exemplos nós demos de homens e mulheres que foram levantados como políticos para beneficiar o teu povo, para cumprir um propósito de Deus. Você pode até não aceitar essa palavra de que política e religião se misturam, mas elas sim se misturam. A política e a religião, elas se misturam biblicamente falando. E você pode até não aceitar, porque talvez a sua mente ainda está cauterizada, como diz Romanos 12:2. Não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ouvindo, entendendo, a não ser que eu esteja falando em hebraico e você só entenda grego, não é possível que não mude. Não, peraí, eu aprendi isso, mas eu quero rever, eu quero aprender a coisa certa. E o certo é o que a palavra diz para nós. O texto diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a não ser que você queira continuar vivendo no seu mundo, a parte do mundo de Deus, e viva apenas algumas coisas, mas não experimente a grandiosidade do que Deus tem para você. Então, mesmo que você entenda e não queira aceitar que política e religião se misturem, queridos, eu só lamento por você, porque eu sei que você é racional o suficiente para entender essa palavra. Eu sei que você é lúcido o suficiente para entender essa palavra e para fazer a sua escolha depois do que você está ouvindo aqui nessa série de palavras sobre nos preparar para o tempo do fim. Você precisa renovar a sua mente.
E você precisa, mesmo que você não aceite, eu entendo, mas eu não quero aceitar. Você precisa admitir que política e religião estão intimamente ligadas a um propósito de Deus. E se você tem esse entendimento, se você tem observado, se você tem entendido as mesmas coisas que eu a partir dessa palavra, eu quero disponibilizar para você. Eu não quero te oferecer, mas está à disposição. Se você quiser lançar a mão, se você quiser tomar posse, amém. Eu quero disponibilizar para você 2 conselhos. Se você entendeu essa palavra, e eu sei que todos nós entendemos essa palavra, eu quero dizer para você, primeiro conselho: pare de alimentar essa ideia errada de que política e religião não se misturam. Isso já virou um jargão, já virou uma frase ensaiada, já virou frase, como se diz, de para-choque de caminhão. Pare de dizer essas coisas, pare de pensar essas coisas, de que política e religião não se misturam. Esse pensamento está completamente fora do contexto bíblico. Deus usou claramente em toda a Bíblia, em toda a palavra, em toda a história, dentro da Bíblia. Nós não estamos saindo fora da Bíblia. Dentro da Bíblia, Deus usou claramente a política. Deus misturou claramente a política e a religião. O segundo conselho que eu quero disponibilizar para você, isso é muito sério: não seja um agente que patrocina, que agiliza a chegada do anticristo. Nós falamos bastante, abrimos um pouco mais, correndo riscos, como diz o apóstolo Paulo, de ficar em cadeias a respeito do que nós estamos passando dentro da nossa nação. Se você tem visto as notícias, se você tem ouvido as notícias, você tem visto e ouvido que a nossa nação tem se levantado contra Deus. Você tem visto e ouvido que a nossa nação, que o líder da nossa nação tem se levantado contra o povo de Deus. E aquele que se levanta contra o povo de Deus, claramente se levantou contra Deus. A Bíblia é muito clara a respeito de Israel, da nação do Senhor, a nação escolhida por Deus. Se nós nos levantarmos contra a nação de Israel, nós estamos nos levantando contra Deus. E essa guerra, infelizmente, é entre o Brasil e o Senhor. Se você não tem orado por Israel, ore. Se você não tem orado pela nação brasileira, ore. Porque nós estamos sendo representados na nossa nação. Nós estamos sendo representados contra a nação de Deus, contra Israel. Amém, queridos? Nós não podemos ser, segundo conselho, um agente que patrocina ou agiliza a chegada do anticristo. Por isso, nós precisamos misturar política e religião. Por isso, nós precisamos examinar as nossas escolhas, examinar as nossas decisões à luz da palavra de Deus. Eu não posso sair apoiando qualquer coisa. Eu preciso ficar atenta. Epa, é isso que Deus quer. Isso está de acordo com a vontade de Deus. Nós conhecemos, talvez não a Bíblia inteira, que é impossível até, mas nós conhecemos o suficiente para saber qual é a vontade de Deus, qual é o plano de Deus para a nossa nação, qual é a vontade de Deus para a nossa casa, para a nossa nação. Por isso nós não podemos ser patrocinadores, aqueles que agilizam a chegada do anticristo. Nós falamos sobre o rei Saul semana passada. Não era plano de Deus estabelecer Saul, mas Deus permitiu que Saul se levantasse no trono, sentasse no trono, porque o povo havia escolhido Saul. Deus não elegeu Saul, Deus não votou em Saul, mas o povo elegeu Saul, o povo votou em Saul e Deus permitiu que a nação inteira sofresse debaixo do jugo de Saul. Nós não podemos ser agentes que patrocinam a chegada do anticristo.
Nós sabemos, falamos também sobre isso, que Deus usa o ímpio para o dia do mal. O Senhor conhece aqueles que são seus, mas ai daqueles que são usados para o dia do mal. Ai daqueles. Então nós precisamos prestar atenção nesse segundo conselho. Nós sabemos que o anticristo virá como alguém poderoso e influente politicamente. Nós sabemos também, pelo texto que nós lemos, que ele vai se opor a Deus, ele vai se sentar no trono de Deus, ele vai se sentar, entrar na casa de Deus, vai se passar como Deus, vai ser alguém muito influente. Presta atenção numa coisa, para nós fecharmos. Qualquer política que é contra a Bíblia é contra Deus. Guarda isso no seu coração. Qualquer política que é contra a Bíblia, que vai contra os princípios de Deus, que vai contra os princípios da palavra de Deus, é contra Deus. Entenda que essa guerra passa de nós para o homem, passa do homem em direção ao Senhor, em direção a Deus. Qualquer política que é contra a Bíblia é contra Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz: quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Salmo capítulo 5 diz: tu és o Deus que não tem prazer na maldade, tu não toleras o pecado, por menor que seja. Por isso, quem pensa muito de si mesmo não terá lugar na tua presença. Tu odeias os que vivem torcendo e quebrando as suas leis. Tu destruirás os mentirosos. Sim, o Senhor sente nojo dos assassinos e dos enganadores. Eu acredito que eu não preciso abrir mais exemplos para nós falarmos desse texto. Se coloque de pé no seu lugar, por gentileza. Aleluia. Louvado seja Deus. Que a palavra do Senhor nos torne mais conscientes. Uma vez que os olhos do nosso entendimento é aberto, nós nos tornamos mais responsáveis ainda do que nós devemos ser nas escolhas que nós fazemos. Feche os seus olhos por um instante. Diante de tudo que nós lemos, que nós falamos, que nós oramos, que nós estudamos, feche os seus olhos e reflita. Reflita aí. Quem você tem patrocinado nesse tempo? Você tem estado a favor de Deus? As suas escolhas têm estado a favor de Deus? Ou as suas escolhas têm estado contra Deus? Isso interfere muito no curso da nossa vida. Isso interfere muito no curso da nossa geração, que foi chamada para ser uma geração poderosa sobre essa terra. Isso interfere muito no curso da nossa nação. E diante de Deus, nós vamos ter que prestar contas das nossas escolhas, das nossas decisões. Aleluia. Nós te louvamos, Deus, porque de uma forma tão extraordinária, o Senhor tem trazido clareza à nossa mente com a Tua palavra, Senhor. Quanta revelação dos céus para nós. Eu não posso, meu Deus, eu não consigo não enxergar, como não enxergar um propósito tremendo do Senhor, uma vontade tremenda do Senhor para se concretizar através das nossas vidas nessa terra, enquanto nós ainda esperamos para o tempo do fim. Nós precisamos, ó Deus, fazer alguns concertos com o Senhor. Precisamos reavaliar a nossa vida. Isso é de grande importância, é de grande responsabilidade, meu Deus, da nossa parte. Uma nação não se conduz sozinha, uma nação não se levanta sozinha, nem é destruída sozinha. Deus, uma nação, ela é instituída, é claro, primeiro pelo Senhor, mas o Senhor nos dá liberdade de escolha. O Senhor confia a nós fazer algumas escolhas. Então, ó Deus, nos direciona nesse tempo para nos consertar com o Senhor, para rever algumas coisas, meu Deus, nas nossas vidas, as nossas decisões.
para que possamos, meu Deus, estar preparados de fato, para chegar diante da Tua presença, para quando o Senhor arrebatar a Sua igreja, a gente não fique aqui mais um tempo, para aprender a lidar com as escolhas erradas que nós fizemos. Em nome de Jesus. Obrigada pela oportunidade de tratar com o nosso coração. Obrigada, Deus, porque mesmo não querendo aceitar algumas coisas, sabendo que vem do Senhor, nós somos obrigados a rever e a aceitar. Porque a oração que nós fazemos ao Senhor, uma oração já decorada, é: seja feita a sua vontade na terra, como ela é feita no céu. Senhor, e essa vontade, ela precisa ser feita a partir de nós, a partir do teu povo, como igreja consciente das suas escolhas e das suas decisões. Aleluia, aleluia. Louvamos o teu nome, exaltamos o teu nome, Senhor. Bendizemos o teu nome, Pai. Declaramos a tua grandeza, declaramos a tua soberania sobre a nossa nação, declaramos o teu domínio sobre a nossa nação, declaramos o teu domínio sobre a nação de Israel, declaramos o teu domínio sobre o teu povo escolhido, Senhor. Há uma promessa sobre o teu povo, e essa promessa se cumprirá. Essa promessa se estendeu para nós, se estendeu, meu Deus, para o mundo inteiro, para os gentios, a partir do povo escolhido pelo Senhor, que é o povo de Israel, que é o povo judeu. Sejam abençoados, meu Deus, o teu povo. Prosperem o teu povo, Senhor. Que eles vençam todos os seus inimigos, Senhor. Porque os inimigos do povo de Israel são inimigos declarados do Senhor. Que os inimigos de Deus sejam vencidos, Pai, em nome de Jesus. A vitória pertence ao Senhor Jesus. A vitória pertence ao teu povo. Nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome. Todo louvor e glória pertencem somente a ti. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Adore o Senhor nessa noite, exalte o Senhor nessa noite, com seu coração contrito e agradecido por essa palavra que foi direcionada a você. Aleluia.